Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas. Estamos começando mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. E com a gente aqui hoje, nada mais, nada menos que o professor Alfredão, 1,96 m de puro conhecimento, né, professor? A gente vai conversar hoje sobre a história de micronutrientes no Brasil e o professor, que além de ser para nós, é uma inspiração pessoal e profissional, é aí sem dúvida uma das principais referências no Brasil e no mundo sobre esse assunto e acompanhou aí desde a década de 70 toda a evolução sobre o uso de micronutrientes no Brasil e nos solos dos cerrados principalmente, né? Comigo aqui, Guilherme Dinali, parceiro aí do projeto do Plantcast, e professor Alfredão. Alfredão, por favor, fala com a gente aí um pouco sobre a história de micronutrientes no Brasil e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para nós é uma satisfação fazer esse bate-papo com o senhor. Bom, é um prazer atender o convite de vocês, da Compass, aqui, participar desse projeto. Essa pergunta geralmente me fazem aí, o que é que despertou o meu interesse para essa parte do cerrado brasileiro. Na realidade, isso começou em 1958, quando eu ainda era estudante, que nós fizemos uma excursão a Brasília, e na época eu já ficava meio encucado se aquela região lá teria algum potencial de produzir alimentos, porque até aquela época praticamente não se produzia nada na região do Cerrado, né? E pelas características do solo, era com baixa fertilidade natural em relação a praticamente todos os nutrientes, tanto macro como micronutrientes. Só rabo de burro, né? Era o único que a abundância de nutrientes que tinha lá era ferro. O resto faltava tudo. Então, desde aquela época, eu comecei a despertar o meu interesse. E no Brasil, essa questão de micronutrientes, até a década de 40, praticamente ninguém pensava em micronutrientes, né? A grande maioria da agricultura brasileira é desenvolvida em solos férteis, nas terras roxas, onde você cortava o mato, punha fogo e explorava a riqueza natural de uma das únicas seções brasileiras de solo de alta fertilidade, inclusive de micronutrientes, que era a terra roxa. Mas o cerrado praticamente já tinha alguma informação e nós comprovamos isso mais à frente, depois que eu já estava como professor aqui na antiga Exal, né? Quando eu coletei aí 518 amostras da região do Cerrado, levei para os Estados Unidos para fazer um estudo da fertilidade natural desses solos, e a conclusão foi aquela de que praticamente, além dos macronutrientes que havia em falta, era o problema dos micronutrientes. Pessoal, então imagine vocês aí na década de 70, o professor ele mapeou aí 60 municípios no Brasil, foi lá, coletou uma série de amostras de solo, tinha então aí 1,5 toneladas de solo, montou no avião e foi para fora do Brasil para estudar um pouco mais os solos tropicais, os solos aí do Brasil. Então, para dar um pouco de contexto aí, para um pouco da história do professor aí. Então, essa questão dos micronutrientes, o que deslanchou mesmo, tanto em estudos como em início de uso, foi a ocupação do Cerrado. Até então, praticamente não se falava. E os motivos para essa importância são os que eu vou comentar em seguida. Por exemplo, o início da ocupação do Cerrado, que tinha limitação de praticamente todos os nutrientes, inclusive os macronutrientes, quer dizer, era tão importante o zinco, o cobre, o manganês, como o nitrogênio, o fósforo, potássio. Quer dizer, eram solos que, se não aplicasse micronutrientes, você não teria nenhuma produtividade. Outra coisa é que, à medida que começamos a entrar na região do Cerrado, a domar esse solo e aumentar a sua produtividade, nós começamos a ter maior remoção dos nutrientes. Quer dizer, o pouco que tinha, que se tivesse alguma coisa que era pouco disponível,
praticamente acabava logo e você teria que repor. Uma outra questão foi também a incorporação inadequada ou dose, às vezes, excessiva de calcário. Quer dizer, muitos dos agricultores do sul que migraram para a região do Cerrado tinha lá a mania, às vezes, de usar uma quantidade de calcário muito grande e na região era um método diferente. E na região do Cerrado, você precisava do calcário, mas não na ordem de 10, 12 toneladas. Numa média geral, com 3 toneladas, já era mais do que suficiente. Então, usando uma dose elevada à época, você induzia ainda mais a problema de micronutrientes. E outra coisa que também motivou esse interesse foi que nós começamos a usar muito fertilizantes de alta concentração na época, principalmente o superfosfato triplo, né? E a ureia começamos a usar, e são fertilizantes de alta concentração, que não tem aí de forma incidental a presença de micronutrientes. Quer dizer, eles eram uns fertilizantes mais concentrados, muito puros, mas não tinha micronutrientes. E sem dúvida alguma, o motivo que mais levou a ocorrer uma verdadeira explosão no consumo de micronutrientes no Brasil foi o aprimoramento da análise de solo e análise foliar como instrumento de diagnose. Só para vocês terem uma ideia, até os anos 60, nós tínhamos mais ou menos 30 laboratórios só no Brasil. Esses 30 laboratórios que nós tínhamos no Brasil, eles faziam aí uma média de 15 amostras por dia. 15 amostras por dia. E praticamente não incluía micronutrientes. Aí veio um projeto dos Estados Unidos para cá, nos anos 60, chamava International Soil Testing Project, que talvez tenha sido uma das maiores contribuições, não só para o desenvolvimento da agricultura brasileira, mas também da fertilidade e principalmente micronutrientes. Isso é uma equipe americana, isso Eles vieram para cá, era o Dr. Fitz e o Dr. Hunter, eles bolaram um sistema de análise de solo, que ao invés de você fazer as análises pipetando com a boca na pipeta, porque nem pera tinha para pipetagem na época, nós fazíamos no máximo aí em cada laboratório 15 amostras por dia, e eles desenvolveram um sistema de pipetagem automática a vácuo que passou para fazer 150 análises por dia. Então foi uma verdadeira explosão de análise de solo, e esses laboratórios foram montados em unidades de pesquisa, em universidades. Mas, professor, eram particulares? Eles praticamente não registraram patente nem nada e doaram para a América Latina como fazer esses equipamentos. A metodologia também foi desenvolvida por eles e aprimorada aqui, mas o importante era esse equipamento. Então, o tempo que você gastava para pipetar uma amostra usando a boca, né, para fazer a pipetagem, você fazia 11 de pipetagem num sistema vácuo. Então isso aumentou demais na rotina, aumentou a capacidade de rotina para 150 análises por dia. E aí, no extrator de Melish, que era usado para fósforo e potássio, nós começamos a fazer a análise dos micronutrientes: cobre, ferro, manganês e zinco. O único que não fazia no extrator de Melish, que ainda não se faz, é o boro. Né? Então essa é basicamente a história dessa explosão em micronutrientes. Bom, quanto às fontes, nessa época praticamente o conhecimento era muito restrito sobre as fontes de micronutrientes. Já tinha, né? Fritas, a base era praticamente... Aliás, eu costumo dizer que o FTBR-12 foi o tipo de mistura de micronutrientes que levou o Brasil a essa alta produção e produtividade em termos de micronutrientes. Porque os micronutrientes na forma de FTE eram praticamente os únicos que tinha no Brasil naquela época. E era feito aonde? Ele era importado. Tudo importado. Mas naquela época, né, professor, assim, pensando agora mais numa química, né, o solo do Cerrado brabo, né, ácido pra caramba, né? Isso. Nós trazíamos as fritas, então ganhava
em solubilidade com a acidez do solo, mais ou menos assim, né? Solo e outra, era material moído para passar 100% em malha sem mesh. Então ganhava também na grama. Em superfície de contato, essa coisa toda. E a aplicação, como que era? A aplicação era a parte. Você não tinha combinação, era a parte. Às vezes você tinha um adicional numa adubadeira, tinha uma terceira caixa, uma segunda caixa, onde você punha ali um micronutriente. Mas no suco ou no lanço? Não, normalmente podia ser tanto no suco como no lanço. E era através de adubação corretiva. Fazia uma corretiva. Entendi. E a essa época começamos então a fazer esses estudos que levaram a um monte de trabalho aí sobre micronutrientes, envolvendo fontes, doses, método de aplicação. E a época então usou-se muito a tecnologia do IFDC, do International Fertilizer Development Center nos Estados Unidos, que eles tinham lá um setor de fertilizantes muito avançado e que começaram então a desenvolver. Só para o pessoal situar, isso aí é mais ou menos em que ano? Assim? Foi mais ou menos na época de 60, nos anos 60, que foi o início. O início de tudo? De tudo. Né? Entendi. E tanto assim que até a época de 60, nós não tínhamos conhecimento de análise de solo, de teores, essa coisa toda. Então, nível crítico, essas coisas? Não tinha praticamente nada disso. Então, o que nós fazíamos? Nós usávamos o bom senso através de uma chamada filosofia de segurança. Certo. Então, quando você pegava lá nessa filosofia de segurança, você estabelecia, bom, o solo sob cerrado deve ter mais ou menos uma adubação corretiva, vamos pôr 6 kg de zinco, né? 2 kg de manganês, 2 kg de cobre, 400 gramas de molibdênio. Então preparava-se aí. Mas isso era mais um feeling. Era o feeling de vocês, pesquisadores. Pesquisadores sem ter dados analíticos, sem ter experimento para calibração. Então, durante muito tempo, nós usamos essa filosofia de segurança. Quer dizer, vamos usar o conhecimento que a gente tem, sem ser um conhecimento profundo, mas para garantir. E olha, não houve muito erro com isso. Quer dizer, o conhecimento que a gente tinha, sem mesmo ter muita análise de solo ou calibração, permitiu que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. Bom, depois disso, nós começamos a usar a filosofia de prescrição. Aí já tinha uma base. Você já tinha uma base de análise de solo, de análise foliar, de sintomas de deficiência, né? De histórico da área, o que o agricultor fez. Então, partimos de uma recomendação com base mais no bom senso para uma recomendação com base em análise de solo e análise foliar, que é o que persiste até hoje. Mas na época, professor, o senhor falou que saiu da filosofia aí de segurança, passou para a filosofia de prescrição. Sim. Que foi baseada em dados. Isso. E quem que organizava isso? Embrapa? Nós tínhamos, à época, um programa muito interessante no Brasil, que era coordenado pela Universidade da Carolina do Norte. Então, esse International Soil Testing Project, Projeto Internacional de Análise de Solo, quando ele veio para o Brasil para implementar os laboratórios, nós tínhamos reuniões dos laboratórios. Então, durante muitos anos, antes de ter congresso de fertilidade de solo, congresso de química do solo, nós tínhamos as reuniões dos laboratórios, que era começou com laboratório, então. Laboratório, que era para discutir os métodos, aprimorar os métodos de análise de solo, de análise foliar. E nós tínhamos já naquela época um programa de distribuir amostras padrões que eram sempre repetidas para comparar os laboratórios para ver. E o laboratório, para participar, ele tinha que fazer parte dessa rede de controle de qualidade e para ter o selo de segurança, ele tinha que estar dentro de um certo padrão. Então aí foi um trabalho muito grande que permitiu a praticamente quase todas as escolas e centros de
quis utilizar esses equipamentos de pipetagem automática que ele não tinha na época quem fabricasse. Quem começou fabricando isso foi o Leandro Vettori, um químico lá do Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solo, e o mestre Juca Abel. Eles faziam isso artesanalmente, os pipetadores. O laboratório que tem aqui na UFA tem 55 anos, foi feito dessa forma. Aliás, aqui na UFLA hoje, na época Exal, foi a 4ª instituição a ter um laboratório desse. Primeiro foi no Rio, no Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solo. Segundo foi no Instituto Agronômico de Campinas. Terceiro foi no antigo IPEACO, que deu origem à Embrapa Milho e Sorgo. E o quarto foi o nosso. Esses laboratórios vieram de uma demanda gerada pela sua... Pela necessidade que a gente via de conhecer mais os solos da região do Cerrado e principalmente dos micronutrientes. Depois que o senhor então teve essa geração de demanda, os laboratórios vieram, instalaram, começaram a fazer todas essas análises. E aí vamos para a prática, né? O senhor falou que aplicava, né, de maneira, às vezes, a lança, o suco, né, as FTS moídas, né? Como vamos botar aí fazia um micronutriente corretivo no solo em área total. Corretivo. Bom, mas o que eu pergunto é o seguinte, os agricultores da época, eles... Como é que foi a adequação? Eles aceitavam? Já tinha essa noção que era importante ou ainda era muito NPK? Como é que... Eles não acreditavam que se pudesse produzir na região do Cerrado. Entendi. E que se eles não aplicassem o micronutrientes também, eles não produziriam, mesmo que aplicassem o fósforo, o nitrogênio, o potássio, tudo. Então, desde o início, tanto que o mercado do FTF, na época, foi um mercado fantástico, né? Quer dizer, agora depois nós começamos a ter outros produtos aí, produtos de maior solubilidade, como sulfato de cobre, sulfato de zinco, né? Aí tinha também o oxisulfatos, que pegava os óxidos e tratava com ácidos. Então, começou os quelatos, começaram a surgir os quelatos, né? Tanto para análise foliar, adubação foliar, como adubação via solo. Então, hoje você tem um leque de ofertas aí e de modos de aplicar. Hoje você encontra, você quer um produto com X de cobre, de zinco, de ferro, de manganês, de molibdênio, você encontra isso revestindo ou incorporado em cada grão. Então, aumentou muito, inclusive, a eficiência, porque a distribuição era bem uniforme, através de fertilizantes granulados, e aí a coisa deslanchou. Professor, e dentro disso, o senhor se lembra de algum caso, alguma área, algum experimento que chamou muito a atenção do senhor em relação à aplicação de micronutrientes e não aplicação? Algum ganho expressivo de produtividade, alguma coloração diferente que mostrava nitidamente, vamos falar assim, os efeitos do micronutriente no solo? Isso era clássico. A deficiência de zinco, por exemplo, em milho, né, que a planta fica atarracada, praticamente não desenvolve, as respostas eram fantásticas. Visuais. Né? Visuais. Agora, os pioneiros aqui no Brasil em estudos, na época em casa de vegetação, foi o trabalho do IRI, do IBEC Research Institute, que na época a Fundação Rockefeller teve aqui no Brasil, durante 13 anos, a atuação desse IRI, IBEC Research Institute. E eles foram praticamente os primeiros a fazer o diagnóstico da tremenda deficiência de zinco no solo subcerrado. Entendi. Eles foram os pioneiros em fazer essa diagnose. Isso nos anos 50, por aí. Isso era o que, professor? Eles vieram para cá para estudar, principalmente, se haveria possibilidade de... Eles antecederam a Embrapa, em termos de trabalho. Vieram para cá para desenvolver alguma coisa de estudo relativa à fertilidade nos solos da região do Cerrado, no estado de São Paulo. Esse foi o objetivo. Começaram a fazer trabalho e outros micronutrientes também, de fósforo, de potássio. Mas isso aí foi então antes ainda do pessoal dos laboratórios americanos? Foi antes. Foi antes.
Tanto assim que o World Food Prize, que é o prêmio, equivale ao Prêmio Nobel da Agricultura, quem tem esse prêmio é o Alisson Paulinelli, na época que ele foi ministro, que ele transferiu o trabalho que ele fez lá em São Gotardo, no antigo o projeto de assentamento dirigido do Alto Paranaíba, né? Era um primeiro projeto, ele como secretário fez esse projeto, depois ele foi para ministro e ele estendeu as bases desse projeto para todo o Centro-Oeste, para toda a região do Cerrado. E ele foi o mentor político desse projeto que levou o Brasil a uma insuficiência, inclusive de alimentos, na década de 50, a pujança que a gente tem hoje. Então, esse prêmio, quem ganhou? O Alisson Paulinelli ganhou, o Edson Lobato, pesquisador do CPAC, ganhou na mesma época. CPAC, para quem não sabe... É o Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado. E o outro, o Edson Lobato do CPAC, e o Colin McClung, que foi o pioneiro do trabalho lá desse Beck Research Institute da Fundação Rockefeller. Entendi. Então, quer dizer, houve inclusive um reconhecimento internacional do que esses pesquisadores e politicamente o que o Alisson fez para desenvolver a região do Cerrado. Professor, quando a gente fala muito sobre micronutrientes, a gente fala muito pensando em solo, né? E realmente o solo é a base para tudo isso. Mas quando a gente olha para a população também é carente de micronutrientes, né, professor? E como que o solo como um todo, ou o fornecimento de micronutrientes para o solo, pode colaborar aí com vamos falar assim, com a humanidade como um todo, para nutrir melhor a população? Fala um pouquinho para a gente sobre a importância aí de micronutrientes também para os seres humanos. Essa é uma linha de trabalho relativamente recente, chamada biofortificação, que nós temos a felicidade aqui de ter o professor Luiz Roberto Guimarães Guilherme, o Bebeto, que é uma das maiores autoridades nisso. Bruce Willis, né? Eu chamo ele de Bruce Willis de Araque. E por que é Bruce Willis de Araque? Porque ele não namorou aquela... Qual? Aquela artista famosa lá, eu esqueci o nome. Ele não namorou essa artista famosa e o saldo da conta bancária dele não deve ser tão bom quanto. Só a careca que é igual. Só a careca que é igual. Mas essa questão é preciso que a turma entenda que muitos dos nutrientes, principalmente dos micronutrientes, eles são essenciais não só para as plantas, mas também para os seres humanos. O zinco é importante e essencial para as plantas e para os seres humanos. Na Turquia, havia uma deficiência de zinco tremenda. E um pesquisador, Kakmak, ele pensou em vamos adubar o solo bem adubado com zinco, porque o trigo colhido poderá ter mais zinco e suprir a deficiência. Então, com esse trabalho de fazer a fertilização da terra bem feita, com micronutrientes, a implicação não é só no aumento da produção e da produtividade, é também na qualidade do alimento. Por exemplo, nós consumimos aí o sal iodado, mas o iodo, apesar dele não ser essencial para as plantas, ele é essencial para os seres humanos. Então, o que estão pesquisando hoje? Aplicar iodo via adubação do solo ou via adubação foliar, para que a planta tenha maior teor de iodo e você diminuir a necessidade de uso de sal iodado. Então, eu aproveito a oportunidade para desmistificar. Uma das coisas que mais me irrita é quando você vai falar de produtos orgânicos e produtos químicos. Quer dizer, a falta de conhecimento do grande público sobre isso é fantástica. É preciso que a turma encare o seguinte: a planta não absorve o adubo, seja ele adubo orgânico ou adubo mineral. Ela absorve o íon, o produto da decomposição desse adubo orgânico ou adubo mineral. Em outras palavras, tanto faz se o zinco, o cobre, o ferro e o manganês vêm do esterco ou se ele vem de um fertilizante produzido por uma empresa idônea e que use aquele micronutriente. Quer dizer, não há nenhuma diferença. E pior ainda é quando você vê
uma pergunta, como foi feita recentemente lá em São Paulo, perguntaram para uma senhora se ela daria ao filho dela um alimento se tivesse recebido fertilizante mineral. Ela respondeu que não daria, como se isso fosse uma coisa que não fizesse bem ao homem e ao meio ambiente. Então, a falta de conhecimento é crucial. E aí, dentro disso, Dinali, vamos nos organizar para depois colocar um link para quem não estiver nos ouvindo, Nutrientes para a Vida, que é uma iniciativa muito interessante que fala um pouco sobre isso, a importância dos nutrientes e dos fertilizantes, cada nutriente influenciando na vida da população. Professor, são mais aí de 50 anos de bagagem em micronutrientes, né? Realmente muito tempo. E quando a gente olha as pesquisas atuais, estão muito ligadas à questão de atenuação de estresse. E como que os micronutrientes vamos falar assim, nos dias atuais, pensando nos cultivos de soja, milho e café, como que uma planta bem nutrida em micronutrientes pode atenuar questões ligadas ao estresse? Ou seja, o micronutrientes muitas vezes pode não aumentar a produtividade, mas deixar de perder. Como é que funciona isso, professor? Eu acredito que isso seja a mesma coisa do que uma alimentação humana. Se você tem uma alimentação equilibrada, racional, balanceada, você vai ter mais resistência a ataque de pragas, de doenças e etc. É a mesma coisa conosco. Quer dizer, uma pessoa bem nutrida, ela vai ter, se tiver uma gripe, ela vai ter menos efeitos dessa gripe do que se for uma pessoa mal nutrida, né? É aquela história, né? O que mata velho, né? Não é isso? Você sabe que as três coisas que matam velho. Pode falar aí. Professor. Tombo, pneumonia e caganeira. Né? Então, é a mesma história. Uma pessoa bem nutrida, uma planta bem nutrida, ela tem muito mais condição de resistir melhor a alterações de temperatura, né? A ataque de pragas, ataque de doenças. Por exemplo, o silício, apesar de não ser um elemento essencial às plantas, onde você usa aí um silicato, a planta ela é muito mais túrgida. Quer dizer, o sistema de vasocondutores dela é muito mais forte, muito mais ereto, né? Então aquilo dá uma diferença gritante, apesar de não ser essencial dentro dos critérios de essencialidade. Então, além dos nutrientes que são essenciais, nós temos hoje outros nutrientes que ajudam que a planta tenha um melhor desenvolvimento, né, uma melhor condição e, com isso, suportar melhor os estresses. Essa é uma linha de pesquisa mais recente, né, mas que está desenvolvendo muito em muitos centros de pesquisa e universidades. Professor, só para pegar um gancho aí, agora meio que passando pela história aí dos micronutrientes, até queria pegar a sua opinião. É porque no passado, igual o senhor falou, usava-se muitas fritas, né? A gente tinha um solo mais ácido, mais brabo, nós precisava domar ele, então corrigimos com micronutrientes à base de fritas, que eram de baixa solubilidade, e aí a acidez do solo mesmo solubilizava esses micronutrientes. Mais adiante veio os oxsulfatos, né? Isso. Que são óxidos atacados com ácido para dar já uma parcialidade de solubilidade. A Compass até tem uma linha, né? Chama MIB, e nós trabalhamos com isso também. Mas aí eu te pergunto, né? Hoje em dia nós temos já solos de fertilidade já bastante construídas, calagens mais frequentes, né? Então o pH dos solos hoje, principalmente em solos onde faz o plantio direto, são pHs mais elevados, né? E o que o senhor entende hoje? O senhor acha que é melhor a gente ainda continuar fazendo as correções via oxsulfato, que seja nesse solo de pH mais elevado, ou o senhor entende que a estratégia melhor seria aplicação via foliar? O que o senhor entende em relação a isso? Não, eu considero que a adubação foliar é um complemento. Certo. Eu acho que se você manejar bem a adubação via solo, mesmo que esteja um pH um pouco mais alto, onde a fritas não vai reagir, um pH um pouco mais alto é onde que os fertilizantes com micronutrientes solúveis, eles são de boa qualidade, certo? O único micronutriente que
diminui a disponibilidade no solo pela elevação do pH é o molibdênio. Certo. Os outros todos aumentam dentro de certo limite. É lógico, você não vai fazer uma calagem para elevar o pH a 8, mas dentro de uma faixa aí de uns 60% de saturação de bases, um pH ao redor de 6, hoje você tem os fertilizantes dissolúveis que mesmo aplicado via solo, eles vão ser eficientes. E a grande vantagem que eu vejo hoje é de você poder ter no mesmo grânulo o NPK e o micronutriente que evita a questão de segregação, de uma aplicação inadequada, né? Quando todos os nutrientes, os grânulos recebem o micronutriente, você tem certeza que ele está bem distribuído. Só para você ter uma ideia, a maioria dos micronutrientes, ele movimenta por difusão. Difusão significa, da onde ele cai até chegar na raiz, é 2 milímetros. Então, se você não tiver uma distribuição muito bem feita, você vai ter aquilo que eu chamo de micronutriente psicológico, que você aplicou aqui e a raizinha está a 20 centímetros e ela não vai ver. Ao passo que se você tem todos os grânulos com o macro e com o micro, a distribuição é muito mais uniforme. E hoje a tecnologia envolveu não só em recobrimento, né, técnicas de recobrimento de vários macronutrientes, inclusive, e micronutrientes, e como também da incorporação. Hoje você encontra no mercado isso. O que eu gostaria de deixar claro é que, em termos não só de macronutrientes, mas também de nutrientes secundários e micronutrientes, o que tem acumulado de informação hoje no Brasil, nenhum país do mundo tem. A agricultura brasileira está fazendo seu dever de casa e vai continuar fazendo, e não tem como esse Brasil como não dar certo como o maior produtor mundial de alimentos até o ano 2050. Pesquisa tem, gente querendo fazer tem. Agora, eu acho que o grande produtor vai atrás, as empresas têm técnicos preparados para uma orientação. Agora, para mim, um grande problema é aquela fração do agricultor familiar ou agricultor de subsistência. Se eu fosse autoridade hoje no Brasil, eu faria 2 grandes programas. Um programa para levar beabás de tecnologia para o pequeno produtor rural, para transformá-lo de um agricultor de subsistência num grande agricultor familiar. Que ele aumente a sua produtividade, aumente a sua eficiência e, com isso, tenha mais inclusão social. Um modelo... extensão zero. Acabou a extensão. Né? Praticamente acabou a extensão e essa é a realidade. Agora, nós temos hoje condição de criar uma extensão diferente. Não é aquela extensão do passado, do Jeep da ACAR, antiga, com o engenheiro agrônomo e a moça que era de serviços sociais, que acompanhava e ia de casa em casa. Hoje você tem maneiras de atingir o técnico de campo através de coisas muito simples que vão dar uma guinada sensacional. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que eu gostaria é que nós tivéssemos no Brasil um programa como houve o programa Millennium Project na África. Esse projeto Millennium na África, ele envolveu, se não me engano, 13 países durante 15 anos. E a meta era tirar o agricultor da subsistência para transformá-lo num pequeno agricultor familiar, através de uso de tecnologia simples. Vou dar um exemplo do que foi feito de tecnologia simples para vocês verem o que pode ocorrer e que ocorreu. Malawi, a alimentação básica é milho. Então, o que fizeram lá em Malawi, relativo ao milho? Deram um saco de semente de milho tolerante à seca para ele plantar. Deram para ele, subsidiado, um saco de 4,14,8 para ele pegar uma tampinha de Coca-Cola, pegar aquele adubo, jogar numa cova de milho, porque o milho lá é plantar de metro em metro, misturar aquilo na terra e plantar.
e um saco de ureia para, quando o milho estava com 3 a 4 folhas, pegar um chucho de madeira, fazer um buraco ao lado do pé do milho, pegava uma tampinha de Coca-Cola agora com ureia, jogava naquele buraco, tampava na mais alta tecnologia para evitar a volatilização. A produtividade média de Malawi passou de 1 tonelada para 3 toneladas por hectare em 5 anos. E eu brinco o seguinte, 1 tonelada, era a média dele, dava para ele tratar da ele, mulher, 7 filhos, 2 vacas e 3 amantes. Com 1 tonelada. Se ele produzisse só 500 quilos, ele ia passar fome de 500 quilos. Então, qual que foi o objetivo disso? Vamos fazer esse cara, ver se ele passa para 2 ou 3 toneladas. Uma para ele sobreviver e a outra 1 ou 2 para ele vender no mercado próximo. Com isso eu brinco, ele compra um óculos escuro, uma bicicleta velha, um radinho de pilha e arranja mais 2 amantes. E está no céu. E tá no céu. Tá. Entendeu? Então esse é um programa. Na minha ótica, nós tínhamos que ter um programa de levar ao pequeno produtor rural de subsistência no Brasil princípios simples para aumentar a produtividade, para ele poder vender o excedente no mercado próximo e ter inclusão social. E o outro é um programa de recuperação dos 100 milhões de hectares de pastagem degradada que nós temos no Brasil, um programa que seria um programa de Estado, não um programa de governo, para recuperar pelo menos 1/3, vamos admitir, 30 milhões de hectares, usando a mesma tecnologia que foi usada para recuperar o solo cerrado. Não tem diferença nenhuma, é a mesma. É na pior das hipóteses, vão admitir que você tivesse uma produção de 4 toneladas por hectare. Então você teria um aumento da área que produzir 3 vezes 4, 12, 120 milhões de toneladas de grãos com uma cultura só. Se fosse 2, era muito mais, se fosse 3, mais ainda, com um baita de um selo ambiental que diria assim, essa área não representou o desmatamento de uma única árvore da floresta amazônica, e sim da recuperação de área de pastagem degradada. Isso seria amplamente bem recebido, não só no Brasil, no mercado internacional e tudo. Esse é o sonho do velho, mas eu não sei se eu vou conseguir ver. Professor, eu ia perguntar aqui como é que tá o padre Valdemar, mas eu não vou perguntar não, viu? Essa aí o pessoal vai... Isso aí é segredo de Estado e você foi coroinha dele. Eu não fui não. Você foi coroinha dele. Mas que aula, hein, professor? Nossa, a gente ficou aqui conversando um tempo e pelo conhecimento do professor, a gente passaria mais horas e horas aqui. Para nós, né, Dinali, foi realmente uma satisfação. O professor, toda vez que a gente está aqui ouvindo o senhor, a gente percebe que é realmente com o coração, né? Para nós aí, a geração mais nova, né, Dinali? Como eu disse no início, o senhor é realmente uma referência não só de informação, de tecnologia, conhecimento, mas também de fazer o que faz com paixão. Então a gente agradece em nome da Compass pela receptividade e por falar com paixão sobre tudo micronutrientes, que é o nosso principal negócio. Muito obrigado e conta com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade, desejo que vocês jovens continuem acreditando nesse país, esse país tem jeito. E eu gosto muito de uma frase, ao fim das minhas palestras, que às vezes a minha esposa até acha ruim que eu repito muito, mas eu acho que ela é válida. O que torna um sonho irrealizável não é um sonho, o sonho é em si, mas sim a inércia de quem sonha. Então a minha expectativa é que vocês jovens não sejam inertes, e que acreditem nesse país e façam com que o trabalho honesto leve esse país ao ponto que ele merece. Praticamente tudo que eu fiz de produção científica, está no meu site. Se alguém tiver interesse, o site é Alfredão, sem o tio, alfredão.com.br. A gente vai colocar também no link, pessoal, também vai estar disponível no link o site do Alfredo com todas as palestras dele, livros e também artigos que ele publicou ao longo da vida. Professor, muito obrigado. Para mim também, filho da casa aqui, é uma satisfação estar aqui com o senhor, gravando, reencontrando o senhor, né? E espero que a gente consiga fazer e realizar isso que o senhor pediu pra gente, né? Sair da inércia e fazer o Brasil ficar grande novamente. Muito obrigado.
O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.